Louvo a Deus porque o Senhor já falou comigo. Aleluia. As oportunidades. Eu sou uma pessoa que eu nunca liguei muito para quantidade, eu prefiro qualidade, prefiro consistência, aquilo que reta. E eu louvo a Deus, que eu já aprendi que 2 ou 3 o Senhor se faz presente. Ele está, a Bíblia diz, estou no meio deles, eu creio. Glória a Deus. Romanos 8, nós vamos ler 3 versículos. Romanos 8, do versículo 12 ao versículo de número 14. Amém? Amém. Todos encontraram? Sim. Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. Amém? Diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Pode tomar o teu assento. Meu dia também hoje foi muito corrido. Cheguei em casa, já era 7h10. E o Senhor tinha falado comigo, mas eu não tive tempo para parar, para organizar o que o Senhor tinha falado, porque eu gosto de escrever, porque pelo fato de eu falar muito, aí você acaba muitas vezes desviando daquilo que o Senhor falou, mesmo que você volta, mas você acaba falando muitas coisas que não está dentro do que o Senhor mostrou para nós. E em 15 minutinhos eu consegui organizar aqui, e o Senhor falava comigo fortemente. Aqui Paulo, quando ele escreve aos romanos, aqui havia uma luta terrível. Primeiro porque Roma era o império do momento. Roma era o perseguidor dos cristãos. Roma era triste. Era triste porque oprimia demais o povo. E aqui nós vemos que é Paulo que está escrevendo. O que me chamou muita atenção é que eu ficava refletindo, gente, como o Império Romano, sendo o opressor, lá se formou cristão. Olha que coisa tremenda, gente. Como nosso Jesus é lindo. E meio a aqueles que perseguiam, lá foi forjado os discípulos do Senhor. E agora Paulo escreve para eles, e a perseguição era tão ferrenha, que se nós lermos o livro de Romanos, Paulo ele tenta trazer sempre para o espiritual, porque a carne tentava prevalecer constantemente. Era constante aqui. Se nós pegarmos desde o versículo 1, olha como Paulo começa. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha o que ele está falando. Ele fala para aquele povo que Cristo os libertou, e depois ele fala, assim como também me libertou. Olha o que ele traz. Ele traz ele como exemplo. Ele continua dizendo: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, que foi a morte do Senhor Jesus. E ele continua dizendo, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele continua dizendo, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Ferrenho. E ele fala, é como se ele falasse assim, lembra de mim, olha para mim, como eu era. Mas só que a lei era o pecado e morte. E agora olha como eu estou vida, eu tenho vida, porque a lei do Espírito é vida e paz. E muitas vezes a gente se sente sem vida, e muitas vezes a gente se sente sem paz.
luta ferrenha, como dito, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, é uma luta, é constante. Por isso que a nossa alimentação espiritual, ela também tem que ser de igual modo, ela tem que ser constante, porque senão a carne, ela pende com muita facilidade para o cansaço, para a fadiga, para o estresse, para o nervosismo, para a angústia, enfim, sabemos aí como que é os sentimentos da carne. Se nós pararmos para observar, vamos pegar o dia de hoje. Se a gente pega o dia de hoje, o nosso dia foi mais espiritual ou mais carnal? Seja sincero, comece a analisar quantas vezes hoje você pensou na vida eterna, quantas vezes hoje você lembrou da promessa, quantas vezes hoje você lembrou dos feitos de Jesus e dos seus discípulos, quantas vezes você lembrou hoje da grandeza de Deus em abrir o mar vermelho. Eu estou citando exemplos. Quantas vezes hoje você pensou quando o Senhor envia um anjo e mata todo o exército inimigo, quando a muralha de Jericó vem à ruína? Quantas vezes nós pensamos hoje nos grandes feitos do Senhor? Seja sincero. E agora vamos falar qual foi o nosso maior período hoje na carne, trazendo para a carne. O que nós mais pensamos hoje, na carne e no espírito? Seja sincero. Conta. Preciso fazer, preciso bater meta, preciso isso, preciso aquilo. Meu Deus do céu, presta atenção, gente, isso é sério. Isso é sério, a gente está rindo do que nos faz chorar. Se Paulo está dizendo que a inclinação do Espírito é vida e paz, por que então eu ainda penso mais no que é carnal do que é espiritual? Como dito aqui pela nossa irmã pastora Marlene, eu estou muitas vezes sendo consumida pelo meu trabalho, pelas metas que eu preciso alcançar, e eu estou tornando servo disso. Não, quer dizer, eu não tenho que pensar no trabalho? Tem, mas também no que é espiritual. E aí quando você começa a ver aquilo que você colocava muita força, você já não põe mais. Porque você vai na sabedoria de Deus. Você é conduzida pelo Espírito Santo. Aí muitas vezes você vai, nós trabalhamos com venda, a gente monta aquele repertório de falar, e muitas vezes o Espírito Santo começa a colocar palavras na sua boca, e aí não é mais só a venda, já é a alma do cliente. Daqui a pouco você está evangelizando o cliente e ele compra o seu produto. Por quê? Nós já saímos de casa pensando mais no que é espiritual. Por isso que Jesus falou, olha, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber e vestir. Muitas vezes nós estamos mais ansiosos com o que é terreno do que o que é espiritual. Você pode observar, porque olha, hoje para mim eu já fui muito corrido. Quando eu falei, agora eu vou para casa, 4 horas da tarde, eu falei, agora eu vou meditar, estava com muita dor de cabeça, hoje eu estava quebrado, minha coluna tá doendo. Falei, agora eu vou descansar. E bate uma viagem lá para o aeroporto. Ô, glória. Aí vai o Douglas para o aeroporto. Depois pega uma viagem do aeroporto lá para o fundão do Morumbi. Cheguei lá, já era 6h25. E aí, vindo para casa, não desliguei o aplicativo, desliguei tudo, agora eu vou para casa. Cheguei em casa, já era 7 horas. Você vê que muitas vezes a carne, ela acaba nos consumindo. Aí sabe o que fica para o que é espiritual? O resto. O resto. Agora, se nós vivermos inclinado para o Espírito, além de nós termos vida, nós teremos paz. Ou seja, nada mais do que é terreno vai me sobrecarregar. Por quê? Porque eu ando com vida e com paz. Isso tudo, irmãos, para nós chegarmos aonde eu li. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, nós conseguimos deduzir qual que é o propósito do Espírito Santo nas nossas vidas? Se nós conseguimos entender, por que não fazemos? Olha que interessante. Eu sei que o Senhor quer me usar neste departamento. Aí quando eu olho para o departamento, eu falo, Senhor, o
Senhor está falando, filho, entra lá e eu vou te capacitar nisso. E a gente ainda fica naquela luta. Mas não tenho tempo. Mas o tempo ele é curto. Enfim, não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero deixar aqui para nós refletirmos o que o Espírito Santo faz em nós. Porque Paulo ele diz que o Senhor entrega os dons conforme lhe apraz. Para quê? Para ser usado na obra do Senhor, conforme a necessidade da obra do Senhor. Olha que interessante, né? Então o Espírito Santo ele sempre vai trabalhar de uma maneira que nunca será para nós, primeiro em nós, para depois ser nos outros. E eu coloquei algo que eu achei muito interessante. O Espírito Santo, olha gente, isso é incrível, ó. Habita em nós a fim de levar-nos a pensar, falar e agir de conformidade com a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele sempre vai trabalhar em nós. Ele vai fazer com que nós pensamos, falamos e agimos conforme a palavra. Em tudo. No portar, no tratar, no agir, no expressar, no falar, seja no trabalho, seja com a esposa, seja com os filhos, seja com os amigos, seja no hall de colegas, aonde você estiver. O Espírito Santo habitando em nós, ele sempre vai nos levar para que nós andemos conforme a Escritura. Sempre. E aí a gente começa já a fazer uma linha de como é o nosso acordar até o nosso dormir, se realmente o Espírito Santo de Deus tem trabalhado nas nossas vidas desta maneira. Olha que interessante. Se ele faz eu pensar, falar e agir conforme a palavra de Deus, eu entendo que em tudo eu tenho que dar graça. Muitas vezes não dou graça em tudo. Pensar. Quando fala em pensar, conforme as palavras conforme as escrituras, o pensar é sempre o que eu posso fazer pelo bem do meu próximo. E muitas vezes a gente passa o dia todo só pensando em nós. Olha que interessante. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Nós estamos falando de ser guiados pelo Espírito. Então o Espírito Santo habitando em nós, automaticamente ele sempre vai fazer com que nós agimos, pensamos e falamos conforme as Escrituras. Ah, mas aí em qualquer lugar que eu estiver eu tenho que falar. Não, gente, muitas vezes você está numa roda de amigos e você tem postura. Você está lá, está se divertindo, está dando risada, está brincando, enfim, está descontraído, mas a sua postura, o brilho do Espírito Santo na sua vida, ele é notório. As pessoas te chamam de canto e falam assim, eu posso falar com você? Rapaz, eu estou precisando de uma palavra, ora por mim, né? Eu sei que você é cristão. Enfim, vamos para lá. Então, primeiro, o que eu quero tratar conosco nesta noite? Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, qual é o primeiro propósito do Espírito Santo nas nossas vidas? Qual que é o primeiro propósito do Espírito Santo nas nossas vidas? Para mim, pensar, falar e agir conforme a palavra, então o Espírito Santo primeiro precisa tratar algo na minha vida. E eu quero citar 2 versículos para a igreja. Que vai tratar sobre a mortificação da carne. Quando o Espírito Santo ele tem liberdade com nós e torna íntimo conosco, a primeira coisa que ele vai nos pedir, mata a carne. Porque a carne vai ser uma barreira para que eu trabalhe na sua vida. Quando fala que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, que quando nós falamos de justiça de Deus, a justiça de Deus, ela é tão brilhante e extraordinária, que enquanto nós muitas vezes ansiamos que o nosso irmão caia, tropeça mesmo, quebra a fuça só para mostrar que nós somos superiores porque nós somos cheios de Deus, o Senhor trabalha de uma justiça totalmente diferente. Ele vai pôr aquela pessoa do seu lado para você ajudar ela a ela se tornar uma serva de Deus. Mesmo você querendo esganá-la, o Espírito Santo não trabalha disso. Por isso que a justiça de Deus ela
E eu tenho que buscar a justiça de Deus. E como eu busco a justiça de Deus? Uma pessoa, ela vem e fala um monte de palavras pesadas para mim. Justiça de Deus é como Jesus agiria nessa situação agora. Inflação de milésimo. Somos assim. Nós agimos dessa maneira. Porque o propósito do Espírito Santo para com a nossa vida é extraordinário. Muitas vezes a gente ainda fica detendo essas emoções carnais que são terríveis, que só atrapalham. E observa que toda vez que você dá uma explodida, gente, é incrível, quando você volta em sã consciência, vamos colocar assim, na hora, por que eu falei isso? Ou seja, quem foi que mais teve liberdade na nossa vida? O Espírito ou a carne? Gente, isso é muito interessante. Olha o que o Senhor quer tratar conosco hoje. Ele quer que eu me incline para o Espírito, para que eu tenha vida e paz. Muitas vezes eu estou querendo gerar vida, mas eu mesmo não tenho vida. Muitas vezes eu estou querendo gerar paz no próximo, mas eu não tenho a paz. Tanto é que nós não temos a paz, que nós temos vergonha de saudar aqueles que não são com a paz. Presta atenção! Mas talvez eles não vão gostar. Jesus deixou bem claro, olha, porque quando nós inclinamos para o que é de Espírito, olha Jesus enviando os discípulos. Vão, entram nos lares e saudam com a paz. Se ali houver um filho de paz, a paz pousará sobre ele. Se não, você sai e a paz voltará sobre vós. Olha que interessante. Se nós estamos realmente inclinando para o que é do Espírito, eu preciso já reparar isso. Por que eu não saúdo todos com a paz? Porque eu sei que Jesus fala para mim saudar todos com a paz. Que a paz do Senhor esteja neste lugar. Ah, mas eles não são cristãos, mas querem paz. Se você for parar para falar com todo mundo quer precisa de paz. E nós, que somos pacificadores, já chamados filhos de Deus, não estamos dando a paz. Olha que interessante. Chego na casa do Senhor, adore, eu sinto a glória de Deus, e aquele negócio treme a carne, treme tudo, mas eu continuo chegando na casa da família, na casa de amigos, e me falo que a paz do nosso Senhor, ou tem vergonha de falar, não, Senhor, então fala que a paz esteja sobre este lar. Isso é muito interessante. Então eu preciso entender se eu realmente estou sendo guiado pelo Espírito ou não. Porque nós vamos ler 2 versículos, eu acredito que esses 2 versículos vão falar poderosamente conosco. Filipenses, capítulo de número 2. Versículos 14, 15 e 16. Gente, isso é lindo demais. Olha que o Espírito Santo, quando ele nos guia, a primeira coisa que ele trabalha em nossas vidas é o mortificar, o matar a carne. Filipenses 2, a partir do versículo 14 até o versículo 16, todos se encontraram? Sim. Diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha aqui, tudo que eu vou fazer não murmuro e nem cria contenda. Para quê? Para que no meio de um povo que já está corrompido, no meio de um povo, olha os adjetivos, murmurações, corrompida e perversa, nós possamos resplandecer como astros. Só resplandeceremos como astros se a nossa carne ela já estiver morta. E isso é tão incrível porque olha o que Paulo fala, em nós morte, para que em vós haja vida. Extraordinário.
A nossa vontade realmente era chegar em casa e dormir, descansar, porque nós estamos muito cansados, mas o Espírito prevalece. Peguei um cliente esses dias e ele muito bravo com a igreja falou, eu estou adorando a Deus só na minha casa. E desgostei com muitas coisas, tudo tal. Eu deixei ele desabafar, ele precisava desabafar, ele precisava colocar tudo aquilo para fora. E quando ele termina de colocar, eu falei, não, posso te fazer uma pergunta? Não, te fazer uma pergunta não. Eu vou te fazer uma pergunta e vou deixar você refletir. Você não precisa me pensar, não precisa me responder. Responda para si. Observa que, de fato, você está desgostoso por causa de algumas atitudes errôneas. Isso acontece, irmão. A igreja é feita por células vivas. E ser humano é uma coisa que está em estudo ainda, porque ele é fenomenal. Mas você já parou para pensar o tanto de pessoas que deixaram de ser, de algum modo, alcançado por Deus através da sua vida? Não falou mais nada. Os olhos se encheu de lágrimas, porque até então ele estava pensando só nele. E quando eu falei para ele, começa a pensar naqueles que o seu sorriso alegra eles. Que a sua paz alegra eles. Ele vai para a igreja, pregado, tudo tal, mas quando você deu um abraço no término do culto, ele foi fortalecido e voltou para casa cheio de Deus por causa da tua vida, através da tua vida. E ele parou e refletiu. Eu falei, então pensa nisso, varão. O quanto de pessoas que você está deixando de ajudar. E quando fala que nós devemos andar, fazer tudo sem murmuração e contenda, é justamente isso. Para que nós viemos resplandecer como um astro no meio deste povo que já estão corruptos. Outra coisa, peguei outro irmão de uma certa denominação que eu não gosto de falar, e ele falou coisas que também não vale nem a pena citar aqui, e eu falei, se eu for falar, não vai edificar. Porque o homem é um estudioso da Bíblia. Então, se eu falar, vai virar uma discussão. Porque ele vai pegar um versículo, eu vou pegar outro, ele vai pegar outro. Vai adiantar alguma coisa? Não. Na hora eu lembrei. Um planta, o outro rega. Mas quem dá crescimento? Deus. Ele desceu do carro e eu falei, Senhor, que o teu Espírito, o Espírito da verdade, mostra para ele o que o Senhor tem para a vida dele. Acabou. E muitas vezes a gente quer entrar numa discussão para provar o quê? Em vez de eu entrar numa discussão para provar algo, eu vou com o joelho. Porque a oração de um justo ainda pode muito nos seus efeitos. E quando eu tenho o Espírito e eu inclino para que é o Espírito, eu já entendo que um planta, outro rega, mas quem dá crescimento é Deus. Já lancei a semente, já preguei, já evangelizei, já fiz tudo que tinha que fazer, agora eu vou para o joelho, porque eu creio que naquele que eu estou clamando vai dar crescimento naquela pessoa. Isso é ser inclinado para o que é espirituais. Muitas vezes a voz não está entrando. Muitas vezes você está falando, ou interessante, as pessoas até olham e falam, eu vejo que Deus está na sua vida, eu vejo Deus na sua vida, mas elas mesmo não têm força, elas já compreenderam, já entenderam que Deus está agindo na nossa vida, mas elas não encontram a força para chegar aqui. O que nós devemos fazer? Joelho. Vou para a oração. E a oração ela continua ainda tendo um poder extraordinário, porque Deus age poderosamente. Então ficou claro aqui que o agir do Espírito Santo na nossa carne, ele tira de nós murmurações e contendas. Ele arranca isso. Falei para minha esposa que ontem de ontem eu aprendi algo tremendo. Pedi perdão para minha esposa ontem. Ontem de ontem. Eu precisava trabalhar. E ela precisava ir para a USP. Mas a minha bênção ia pegar o carro da mãe para ir para a USP, para trabalhar, depois para carregar todas as coisas que estavam lá, para colocar no carro sozinha para vir embora. Aparentemente, eu poderia falar para ela, vai, mas eu não sabia o tanto de roupa que tinha, mas tinha ido muita roupa. Quando eu falei, deixei ela falei, não, varou, arruma, eu te levo lá, que a carne muitas vezes quer, mas o Espírito reinou. E eu pude observar a minha falha com a minha esposa. Assim, mas ficou notório a minha falha. Porque eu só não ajudei a minha esposa, como a minha ajuda para com a minha esposa me fez tão bem, e ao mesmo tempo fez eu entender o quanto eu sou importante na vida dela e vice-versa. Foi algo maravilhoso, que no dia seguinte, ontem, né, Carol?
Eu cheguei e falei, Valor, me perdoe. Me perdoe porque de tanto eu murmurar, você já não quer mais me pedir as coisas. Porque você sabe que vai vir a murmuração primeiro. Então eu falei, Valor, então me perdoe, porque a partir de hoje eu não faço mais as coisas murmurando, só me avisa um pouquinho com antecedência. Acabou, resolvemos um problemão. E muitas vezes a gente fala, mas é uma coisa muito pequena assim, que se não reparada vira algo grande e te mata. E eu entendi que eu estava murmurando demais, por isso que ela nem me pediu. Ela falou, não, vai trabalhar. Eu falei, não, Valor, eu vou com você. E o Senhor trabalhou, foi lindo, e eu glorifico a Deus por causa disso. Aleluia. Então, mortificar a obra pecaminosa do corpo, isso é terrível, gente. É terrível. Muitas vezes, sem que eu queira, eu entro num egoísmo terrível. Só eu estou cansado, só eu estou com dor, tudo meu dói mais. Sempre quando eu gosto de usar muito, eu e minha esposa, ela chegava, Valão, hoje eu estou cansado. Eu falei, Valão, você não sabe o que é dirigir o dia inteiro. Valão, hoje eu não estou bem. Eu falei, Valão, eu também, hoje meu dia foi tenso. Você sempre quer ser pior. Em vez de você ser agente de Deus e produzir a paz e a vida na pessoa, porque você é cheio do Espírito Santo. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Em Tito, capítulo de número 2, vamos ganhar tempo, não precisam nem abrir, só leiam. Só leiam. Ó, mortificação, só escutem, quer dizer. Só escutem, ó, mortificação das obras da carne. Em Tito, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 11 e 12, diz assim, ó. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele está dizendo, eu vou ler mais uma vez. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos, ó, isso é o Espírito Santo, ó, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Deu para entender? Sóbrio, justo e piamente. O que o Espírito Santo quer que morra em nós? As concupiscências mundana e a impiedade. Que muitas vezes, sem que nós pensamos, ou até mesmo conseguimos trazer para nós, porque muitas vezes nós aplicamos muito a lei nas pessoas e em nós é misericórdia. E se nós entrarmos nas Escrituras, a palavra do Senhor sempre vai te falar. Cisco no olho do seu irmão tem o que no nosso? Uma trave. Sempre ele nos ensina, olhai por vós, para que vós não caia. Então você olha para o teu irmão, não critica, porque você fala, poderia ser eu no lugar dele. E por ser eu no lugar dele, talvez ele seria a pessoa que vai me ajudar. Então eu, como servo, vou ajudar. Olha que interessante. Sempre colocando no lugar da outra pessoa, sempre agindo dessa maneira. Eu preciso ser irrepreensível, sincero, eu preciso matar essas coisas que tentam prevalecer na minha vida. Eu preciso, porque a salvação já foi trazida, que foi o nosso Senhor Jesus e depois o Espírito Santo que continua trabalhando na nossa vida. Mas eu preciso renunciar, eu pegar meus erros e falar assim, não quero aplicar mais isso, não quero mais viver dessa maneira, porque eu sei que não agrada o meu Senhor. E não agradando o meu Senhor, também não agradará os que estão ao meu redor. Gente, isso é claro. Por isso que Paulo entende isso muito bem, ele fala assim em Colossenses 3:23, tudo o que fores fazer, faça de todo o seu coração, não como para homens, mas para Deus. Jesus chega para os seus discípulos, olha, tive fome e não me deste de comer, tive frio, não me deste de vestir, tive sede, não me deste de beber, estava nu, não me vestiste, estava preso, não me visitaste, estava doente. E os discípulos olhando tudo aquilo, falam, mas Senhor, quando nós fizemos isso? Aí ele fala, a todos a qual vós deixais de fazer, estão deixando de fazer para mim.
Então, sempre quando eu deixo de ajudar um pobre, vamos trazer para uma pobreza, não vamos falar nem pobreza, mas para uma pessoa que está fraca na fé, nós que somos fortes, não devemos criticá-lo, mas devemos sim ajudá-los. Por quê? Porque o Espírito Santo nos guia. E hoje você observa que se de fato o Espírito Santo está nos guiando, porque eu ainda não consigo, muitas vezes, ter uma experiência de escutar o clamor de algum parente, amigo meu que está passando por algo difícil. Quando eu falo algo difícil, muitas vezes não é nem financeiro, muitas vezes é espiritual. Muitas vezes é espiritual. E por quê? Porque nós precisamos sim se dedicar mais às orações. Eu preciso me dedicar porque é na oração que eu escuto o meu Senhor. É na oração que o Senhor começa a me revelar. É na oração que o Senhor começa a me falar: vai visitar este, vai ajudar aquele, vai aquele lá, porque aquele lá está precisando de uma palavra, de um abraço. Nós precisamos agir desta maneira. Mas conseguiremos agir assim quando a nossa carne ela estiver morta. Aí viveremos espiritualmente. A maior experiência é Paulo estar numa cidade e daqui a pouco, olha a visão do homem. Um homem balançando o lençol e dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Aí ele vai para Macedônia, chega em Macedônia, não era um homem, era uma mulher. E não só uma mulher, depois era um guarda. Não só um guarda, mas era a família. Gente, olha que lindo. De uma mulher foi para um guarda, mas isso para chegar até o guarda teve chicotada, teve correntes. E o homem chega lá, porque agora ele está pendido, ele está inclinado para que é espiritual. O homem começa a clamar, ou a orar, a louvar e orar ao Senhor. Daqui a pouco o terremoto vem, porque muitas experiências nossas nós teremos neste período, nos períodos que a gente fala: Jesus, mas justo agora, é agora, porque nós inclinamos para o que é espiritual. Só entenderemos isso quando a nossa carne ela estiver morta. Aí nós entenderemos. Aí vamos ouvir a voz do Senhor como um som de muitas águas. Não ficará sombra de dúvida. E aí aquele hino que diz: para onde o Senhor guiar-me, eu irei. Porque isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Aonde o Senhor fala: vai, eu vou. Mas, Senhor, eu não estou vendo nada. É só deserto, Senhor. Mas vai, porque é aí que você vai cavar poço. Isaac queria voltar para o Egito. Ele: não, ficar aí e já começa a cavucar tudo aí, ó. Vai achar os poços aí. Só consegue viver isso quem está espiritualmente. Porque, o cara ele já queria voltar para o Egito. Por quê? Porque lá tinha comida, tinha tudo. Ele não precisava de muito esforço. O Senhor falou: não, você vai viver o meu sobrenatural é nessa situação. Se ele estivesse na carne, seria como o povo do Egito. Lá tinha sepulcro no Egito. Tinha comida, tinha casa. Quando nós andamos na carne, por mais que a liberdade, para nós vivermos essa liberdade plena, nós passaremos por alguns desertos. Eu muitas vezes tenho saudade do Egito. E ter saudade do Egito, gente, é acender o farol amarelo no nosso semáforo, que o negócio está ficando feio. Só de eu lembrar como eu era no Pai, mas naquele período, não, irmãos, o tempo bom é agora, porque nós já estamos sendo preparados para a volta de Jesus. Então, o Espírito Santo nos guiando, a primeira obra dele na nossa vida é trazer a mortificação da carne. E depois que ele traz a mortificação, é porque tem muita coisa e não vai dar para falar tudo. Só mais 2 versículos para nós entendermos o quê? A harmonia. Quando o Senhor mata a nossa carne, nós começamos a ter sempre harmonia com as Escrituras. Sempre. Sempre. As pessoas vão falar: boa, mas tudo que eu falo, você está tudo na Bíblia? Sim, porque a harmonia sempre vai me trazer uma experiência que aconteceu aqui, deu certo, e se deu certo aqui é para mim falar. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 13. Gente, a palavra de Deus ela é tremenda. 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos 12 e 13. Olha o que diz. Todos encontraram? 12, 13. Tá. Diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas
o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E se nós continuarmos lendo, ora, o homem natural não compreende as coisas que é do Espírito. O homem natural, por isso que a carne ela tem que morrer, porque senão nós continuamos sendo uma pessoa natural, sempre vai ter aquele ponto de interrogação, será? Mas olha, e o Senhor está aqui, tá que nem Gideão, falando que o Gideão, não, mas só mais um sinalzinho, Senhor. E, não, Senhor, mas agora, olha, se isso acontecer, sempre pedindo sinais. E o Senhor falando, vai. Porque, e muitas vezes, quando há essa barreira, é porque o natural ainda está tentando nos segurar. Você vê que novamente a gente volta para a carne, porque aqui a palavra do Senhor ele deixa bem claro, tudo que é espiritualmente é para que nós falamos também espiritualmente, é tudo tratando para as emoções, para o espiritual da pessoa. Né? Sobre essa abordagem a respeito dessa nova, não vamos dizer febre, mas desse novo, né, dos coaches, tudo, tal, realmente é algo voltado para resgatar aqui dentro de nós o vencedor que já tem. É isso que eu entendo. É sempre porque a pessoa sai de lá. Heróis! Marlene chegou aqui, choro. Eu falei, eita mulher, tá chorando. Colocando pra fora os negócios. Eu falei, meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso? Mas se você parar pra pensar, é isso mesmo. Muitas vezes, não dá uma hora. Eu já tive experiências na casa do Senhor que deu vontade de correr. Sai correndo, não dá para explicar muita coisa, que seu corpo parece que quer voar. Então você observa que a gente precisa sempre de algo externo para tratar o nosso interno, observa. Mas com o Espírito Santo é diferente. Ele já é o interno que vai tratar o nosso interno para que o nosso externo mude. E muitas vezes nós estamos esperando mais para o externo. E muitas vezes o interno já está lá dentro. Eu só preciso me silenciar. Como disse muito a minha esposa, silencia o teu interior. Silencia ele, para que você comece a voltar a ouvir a voz do Espírito Santo que já está lá dentro. Muitas vezes ele já está gemendo, ele já está chorando com você, mas você não consegue identificar. Por quê? Porque você ainda está no natural. E o natural não vai compreender as coisas de Deus. Por isso que ele está dizendo, olha, o Espírito que nos foi dado não é Espírito do mundo, é Espírito de Deus. Com o propósito do quê? Termos harmonia com as Escrituras. Está ficando claro o que é ser guiado pelo Espírito? Olha os cuidados de Paulo para os romanos. Pô, imagina agora você viver num lugar onde os soldados romanos estão cercando ali, querendo te prender, porque eles têm autoridade sobre isso, e agora vem uma palavra dessa e fala assim, olha, não há mais condenação para vós, porque Cristo tirou essa condenação de vocês. Mas a carne muitas vezes pende, e a gente volta sempre a esperar no externo. Mas o Espírito de Deus quer tratar nosso interno, amém? 2 Pedro, nós já vamos orar. 2 Pedro, capítulo de número 1. Então, quando somos guiados pelo Espírito, o que o Espírito Santo sempre vai cobrar de nós, sempre vai nos apontar, olha, aqui a carne ainda está prevalecendo, olha, aqui ainda o homem natural está prevalecendo, olha, aqui você precisa mudar. Ele está tentando fazer com que nós renunciamos o que é carnal, né? E depois que a carne morta, aí vem a harmonia com as Escrituras. Né? Como você já vê lá em Coríntios, vós não recebestes o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus. Todos encontraram? 2 Pedro, capítulo de número 1, 2 versículos, tá? Versículo 20
e versículo de número 21, ok? Amém? Amém. Ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Você observa que os profetas falam assim, ó, e veio a mim a palavra do Senhor. A profecia de Jeremias talvez foi uma das profecias mais terríveis. Mas se cumpriu. Todas elas. Que o povo ia ficar cativo, que o povo ia gemer, que ia passar geração, vinha outra geração, até Deus ver nele que eles realmente estavam arrependidos. É uma profecia que nós queremos ouvir? Não. E com certeza o povo não deu ouvido, porque o povo continuou nos mesmos erros. Mas a profecia se cumpriu. O povo foi cativo. Então é o que eles estão dizendo aqui. Olha, primeiramente eu preciso entender que as profecias não é de interpretação dos homens. Tanto é que quando Jesus fala em parábolas, não quero fazer aqui parábolas e profecias, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando Jesus falava em parábolas, os discípulos já não entendiam. Falaram assim, mas Senhor, por que o Senhor fala em parábola? Agora eu vou dar a voz a entender. A eles eu falo em parábolas para que eles tenham os olhos não vejam, tenham ouvidos não ouçam. Para que se cumpra o que está escrito, a profecia. Mas a voz é dado a entender as coisas do Senhor. E o Senhor Jesus começa a explicar para eles. As profecias, muitas vezes, é assim. Quando é profecias que nos traz um gozo na alma, a gente já logo abraça. E quando você recebe uma profecia que exige esforço seu? E muitas vezes esse esforço é, o Senhor está te dando dias. Ele te quer. E o mais rápido. Ah, não, conheço meu pai não age assim, dessa maneira. E muitas vezes daqui a pouco nós estamos pagando preço e eu louvo a Deus porque o Senhor faz nós lembrarmos de todas elas. Boas e também profecias que nós não quisemos muito aceitar de bom grado. Mas se cumpre. Por quê? Para nós entendermos que é o Espírito de Deus que revela. E muitas vezes nós, quando falamos algumas coisas, olha gente, isso é muito legal. Quando a gente fala algumas coisas que aparentemente parecem ser dura, já vem sobre nós a dúvida. Será que foi Deus que falou ou foi eu? Porque ainda nós estamos na transição de matar a carne para viver o que é espiritual. Porque quando nós conseguimos alcançar a morte da carne e termos a harmonia com a palavra do Senhor, nós vamos viver isso daqui. Nós vamos profetizar e... Ah, mas eu não estou entendendo, meu irmão. Deus mandou te dizer. Você vai entender. Não é para mim interpretar, é para você essa profecia. E é isso que eu quero deixar para a igreja hoje. Se nós somos guiados pelo Espírito, então vamos refletir como anda o nosso dia a dia. Porque nós já aceitamos Jesus, fomos batizados, já tivemos umas experiências com Deus extraordinárias, mas estamos conhecendo mais ou será que estamos regressando? Que nesta noite seja noite de nós refletirmos. Eu ainda estou no primeiro amor? Ou é preciso eu reparar algumas áreas da minha vida para que eu volte novamente ao primeiro amor? Preciso refletir isso o mais rápido possível, porque o Senhor, pelo teu Espírito, Ele quer nos guiar para que nós demos frutos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor.